Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Tem esse diagnóstico? Conhece alguém que tem? Com certeza deve conhecer alguém que tá em tratamento, acompanhamento, ou você tá em possível suspeita, aí você tá pesquisando. Me conta. Porque assim, o diagnóstico que tá sendo diagnosticado pra caramba, hein? Meu Deus! Roda o VT. Olá, meus queridos e queridas. Pra quem não me conhece, eu sou Bruno Baroni. Pra você que me conhece também. Eu não sei se você tá caindo aqui de paraquedas e não me conhece, tá? Mas eu sou médico. Não sou especialista, tá? Sou médico generalista. Ou seja, eu ainda não tenho um título. Não vou te passar uma opinião de especialista. Não sou psiquiatra. Muito menos pretendo ser. Vocês vão ter uma opinião muito mais de uma pessoa que é só médica, generalista, que tem uma opinião externa, vendo essa situação da grande mídia, do boom que tá tendo sobre a conscientização do TDAH e de algumas outras doenças psiquiátricas, né? O grande... Gente, eu tô numa coceira! Essa jaqueta tá me dando uma coceira! Pera aí! Nossa, graças a Deus, eu tô coçando! Que isso? De como que o conhecimento das pessoas sobre algumas doenças e alguns diagnósticos realmente aumentou, né? Hoje em dia a informação ela tá muito rápida, a informação tá muito mais fácil hoje em dia. Receber informação tá muito mais fácil hoje em dia. Então assim, diagnósticos que antigamente não se falava e não se discutia, hoje em dia o discurso tá mais aberto na internet, com tantos profissionais hoje em dia passando informação ou desinformação também, que a gente vai entrar nesse assunto. Eu só fico com medo de algumas coisas, sabe? Quando algo ele cresce muito na internet, as pessoas às vezes elas surfam muito na onda de algo que tá muito em alta. E as pessoas, elas tendem a acreditar muito fácil em tudo que elas veem na internet. E o autodiagnóstico é algo que está acontecendo muito com essa difamação. Difamação é ótima, né? Difamação. Com essa disseminação de informações sobre o TDAH e outros transtornos, né? Ansiedade, toque, autismo. E aí, o que acontece com a internet? Vão aparecendo influenciadores e criadores de conteúdo que falam sobre o assunto. E aí, os espectadores, às vezes, eles já se sentem na capacidade de se diagnosticar só por se sentirem parecidos com aquele vídeo. Só por se familiarizarem, por se sentirem próximos àquele conteúdo. Só que isso não pode acontecer, gente. Diagnóstico deve ser feito por um médico, né, especialista, por um psiquiatra ou um neurologista. Então, assim, vamos entender melhor sobre o que está acontecendo? Eu tenho uma opinião, de uma certa forma, polêmica. Será que é polêmica? Às vezes não é polêmica. Às vezes não é tão polêmica assim. Gente, meu olho tá vermelho, não tá? Tentei passar aquele colírio que tira vermelho do olho, que eu cocei o olho depois que eu fui na praça de cachorro. E aí deu alergia. E esse olho aqui tá muito vermelho, muito irritado. Muito irritado! A verdade sobre TDAH é que apenas 10% das pessoas têm TDAH. Então a maioria das pessoas que acha que tem TDAH, na verdade, está dormindo mal, comendo mal, sedentários ou com a dopamina desregulada por celular ou prazeres imediatos sem esforço. Tudo isso gera sintomas de TDAH, mas não é suficiente para fechar o diagnóstico de TDAH. Para fechar um diagnóstico de TDAH, seu comportamento precisa ser avaliado retrospectivamente, ou seja, desde a infância. Hiperatividade, impulsividade, distração. E como o diagnóstico é clínico, ou seja, não tem nenhum exame de imagem que comprove que... Gente, ele tá atacando muita pedrada de uma vez só, tá? Muita pedrada de uma vez só, cara. Muita pedrada. Olha só, ele mostrou lá um estudo, mas vamos lembrar também que só mostrar um estudo num vídeo... A gente tem que começar a aprender a ser crítico. Não quer dizer que o estudo que aparece no vídeo seja um estudo bom, tá? Não estou dizendo que é o caso aqui. Eu só estou ensinando pra vocês isso. Porque tem muita gente que só porque bota um estudo atrás, assim, acha que tá tendo um bom argumento. Aí você vai ver, é um teste feito em 10 pessoas e que não teve resultado. Não sei se é o caso aqui, mas eu gostei da informação que ele trouxe, desse estudo que ele disse que trouxe, que 10% das pessoas que dizem que tem TDAH realmente tem TDAH. Gente, vou ser sincero, muita gente hoje em dia que tem um diagnóstico de TDAH tem um diagnóstico errado. Ele é mal feito, ou ele é só feito pra te confortar, pra te deixar melhor, pra te deixar mais acomodado. Porque as pessoas, elas não sentem satisfeitas quando elas não têm nada. Parece que as pessoas hoje em dia, elas precisam de ter alguma coisa. Parece que as pessoas hoje em dia, elas lutam pra ter um rótulo.
A sociedade hoje em dia, ela tá numa inversão de valores maluca. Não tô falando que é o caso de todo mundo, mas eu vejo que muitas pessoas, elas não querem só aceitar que tá difícil. A vida tá difícil. O mundo, ele tá movimentando a 300 km por hora das pessoas. As pessoas não estão conseguindo lidar com tanta informação de uma vez só, com tanta conta, salário igual, a galera não tem condições de comprar casa, não consegue acompanhar tendência, não consegue acompanhar a vida de todo... Você entendeu? É tanta informação que a gente é jogado na cara hoje em dia na internet, que a gente alimenta uma sociedade cada vez mais ansiosa. E a gente, às vezes, tendo um diagnóstico pra gente se apoiar, parece que conforta a gente, parece que a culpa não é nossa, parece que não é o mundo que tá contra a gente, parece que... Não, pronto. Eu tenho algo que eu posso me apoiar e entender o porquê que eu não tô aguentando. Mas às vezes você não tá aguentando porque você não aguenta. Você me entende? Não é porque você tem um diagnóstico, é porque simplesmente você não aguenta. E aí as pessoas vão cada vez mais vendo vídeos sobre sintomas de transtornos e vão querendo se associar àquele transtorno, né? E procuram um médico, um profissional, que aí às vezes não é um profissional capacitado ou um profissional bom, acaba dando o diagnóstico porque sabe. Olha, se eu vou falar isso aqui, isso é muito polêmico. Isso é muito polêmico. Tem médico que sabe que se eu te der um diagnóstico, você vai voltar. Você vai retornar numa consulta. Se eu te falar que você não tem nada, eu perdi você. Você não volta pra consulta. Você consegue entender a raiz do problema? É muito complexo isso que eu tô falando, tá, gente? É muito... Nossa, que eu vou receber de chinho. Você sustenta. Você mandou, você aguenta. Você falou, sustenta. Eu vou sustentar. Fica tranquilo. Tem TDAH acaba sendo muito subjetivo e na maioria das vezes não compensa se prender muito a isso. Muitas pessoas se prendem à identidade de TDAH e ignoram várias medidas básicas, mas que ninguém quer fazer, como regular sono, alimentação e tempo de tela, que melhoram muito o foco de distração. Exatamente, as pessoas, elas estão muito no celular, gente. Eu falo porque eu tô. Às vezes eu me vejo em dias que eu fico 2 horas seguidas no celular. Tá, que é o meu trabalho, né? Mas eu tô falando de 2 horas seguidas no celular, vendo vídeo. Eu me perco ali preso, ali de passando pra cima, 2 horas. E eu fico assim, gente, eu esqueci de lavar a louça. Esqueci a carne no fogão. Ah, não, mas eu tenho TDAH, de boa. Não, é porque você se perdeu. Você me entende? Às vezes é mais fácil a gente botar a culpa no diagnóstico do que botar a culpa na gente. Doeu, não doeu? Nossa, machucou? Desculpa. Aí você aproveita e me segue. Se inscreve no canal que aqui a gente não fala só de fofoca. A gente também tem esse papo cabeça. Que papo cabeça, garoto? Que papo cabeça? Me conta, você fala sozinho. Você conversa. Você fala sozinho. Você não tem a menor autoridade, cara. Medicamentos para TDAH, eles têm suas indicações pontuais em períodos difíceis, mas eles sozinhos não resolvem a causa base. Não se esqueça que foco é algo treinável. TDAH existe, mas você é muito mais que um diagnóstico. Nossa, essa frase me arrepia. Olha só, tô arrepiadíssimo. Você é muito mais que um diagnóstico. E mesmo se você realmente tenha TDAH, o diagnóstico, ele não te define como ser humano. Ele não vai definir sua personalidade. Ah, eu não consigo fazer isso porque eu tenho TDAH. Não, você consegue. Não vai colocar o diagnóstico em frente ao que você é. Você consegue vencer esse diagnóstico. Não é algo que ele vai te assumir. Você não é o seu diagnóstico. Ele não é a sua personalidade. Ah, é muito aquilo. Você se atrasou pra reunião. Não, mas é porque eu tenho TDAH. Então, mais um fator para você se atentar melhor e botar 10 despertadores e chegar na hora, né? Não é só, tipo assim, assumir que você tem um diagnóstico, tipo assim, ah, foda-se, mas é porque eu tenho... Não é isso, querido. A vida não é assim. E sabe o que é o negócio? Nossa, eu vou falar. Outra coisa aqui que eu vou pegar pesado. Hoje eu vou pegar na ferida. Hoje eu vou falar de coisa assim, eu vou pegar na ferida. Você segura aí na cadeira. Você se prenda na cadeira, você bota o cinto. O remédio para TDAH, não importa qual, ele não é tipo uma dipirona. Do tipo assim, se eu tô com uma dor e eu tomo uma dipirona, ela melhora a minha dor. Se eu tava com uma dor e ela melhorou aquela dor com a dipirona, logo eu tinha uma dor. Você entendeu o que eu quis dizer? Vou mais longe. Eu tenho uma sinusite. Tava com uma sinusite pesadíssima, bacteriana. E aí eu tomei um antibiótico. E aí a sinusite melhorou, 48 horas tomando antibiótico. Logo, eu comprovo que minha sinusite era bacteriana e ela melhorou com aquele antibiótico. Correto? Correto. Eu tomo remédio de TDAH. Me disseram que eu tenho TDAH. E aí eu tomo remédio de TDAH. E eu fico muito mais focado. Eu fico muito mais produtivo. Eu produzo mais. Eu fico mais acordado. Eu fico mais atento. Eu não fico mais distraído. Aí você pensa, logo, eu tenho TDAH, correto? Correto. Porque o remédio de TDAH,
ele vai agir dessa forma em todas as pessoas. Todo mundo que toma esse tipo de medicamentos vão sentir isso, tá? Vão sentir. Tanto que é muito forte, muito perigoso isso, porque as pessoas hoje em dia usam esse tipo de medicamentos em festas, né? Eles usam de maneira recreativa, que isso é completamente errado, porque são medicamentos que podem levar a riscos cardiovasculares. Eles podem levar, usados de forma incorreta, a um infarto, por exemplo, de maneira incorreta, né? Então, assim, a gente não pode, então, comprovar o diagnóstico do TDAH só porque o remédio fez efeito e você ficou menos desatento, entendeu? A gente só comprova o diagnóstico do TDAH com um bom psiquiatra e com uma boa análise e uma boa pesquisa clínica da sua história inteira, sua história de vida. Não é só chegar no consultório de 15 minutos, de 10 minutos, falar que você é desatento e a pessoa te passar um remédio. Você vai ficar mais produtivo com a medicação, com certeza. Quem tem TDAH ouve desde pequeno que não consegue parar quieto, que vive no mundo da lua ou que tem dificuldade para sentar e estudar direito. A pessoa vai escutando isso e, principalmente, se ela não sabe que tem o transtorno, começa a achar que o problema é ela. Pensa que deveria ser diferente, ter mais foco, que não é inteligente, que é... E aí isso cai nas pessoas que realmente têm TDAH, é aquilo, né? As pessoas que tinham TDAH mais novas e descobrem só mais velhas, elas têm um conforto muito grande, é um reconforto pra elas. É tipo assim, é de aquecer o coração da pessoa, porque ela passou uma vida inteira achando que ela não era capaz, de que os outros eram melhores que ela, mas aí depois quando ela descobre que ela realmente tem o diagnóstico, ela vê que é uma coisa muito acima do que só ela do que ela não ter, do que ela ter menos capacidade do que outras pessoas, né? Só que a gente não pode também deixar que o diagnóstico vença a nossa personalidade, não pode. Incapaz de alcançar os seus objetivos. Olha, isso gera uma imagem muito ruim de si mesmo, mexe com a autoestima, interfere com vários aspectos da vida. Por exemplo, tem muita gente que abandona a faculdade porque acha que não consegue concluir o curso. Outras chegam a se afastar dos amigos com medo de parecer inconveniente. Mas não é pra também você começar a olhar esse vídeo, começar a se familiarizar e começar a se ver nessa situação e começar a achar que você também tem, tá? As pessoas acabam se isolando e caindo num ciclo. Se identifica, identifica. Se identifica a palavra que eu tava procurando. Se identifica. Se identifica. Por que eu tenho problema com palavras? Por quê? Hein? Vicioso, em que a culpa de tudo que dá errado é o próprio jeito de ser. Por isso é muito importante procurar ajuda. Se você perceber sintomas como dificuldade de prestar atenção, dificuldade de levar as tarefas do dia a dia, distração constante, dificuldade em esperar a sua vez para falar, agitação física e mental, entre outros, busque a orientação de uma psicóloga ou psiquiatra. E é aquela coisa, gente, até que ponto a gente deve pensar em transtorno ou em sintoma. Não quer dizer que eu tenha ansiedade, que eu tenho transtorno de ansiedade generalizada. Não quer dizer que você é uma pessoa ansiosa, que você tem transtorno de ansiedade. Não quer dizer que você é desatento, que você tem transtorno de TDAH. Você tem transtorno de TDAH, ótimo. Que você tem TDAH. Por exemplo, até que ponto isso prejudica o seu cotidiano e a sua forma de viver. A partir do momento que isso prejudica o seu dia a dia e o seu cotidiano e as suas relações interpessoais, aí sim que a gente tem que pensar num diagnóstico. Você esquecer a chave do carro em casa quando você descer na garagem, não é a mesma coisa de você esquecer, por exemplo, um ferro ligado em cima de uma camisa acesa e pegar fogo na casa. São duas coisas muito diferentes, entendeu? Muito diferentes. Você recebeu o diagnóstico de TDAH, dê início ao tratamento. Não abandone. Através de medicamentos e psicoterapia, você vai mudar a percepção que tem de si mesmo e vai ver como as coisas começam a melhorar. E é isso, é uma associação de tratamento medicamentoso com terapia, tá? Com psicólogo. Só que aí o que acontece? E digo mais, saiu um estudo analisando a qualidade da informação sobre TDAH no TikTok. A ciência chegou para nos salvar mais uma vez. Tudo eu nessa merda. O estudo para quem quiser dar uma olhada e, obviamente, ele diz aquilo que a gente já imaginava. De todos os vídeos analisados, apenas 21% foram classificados como informativo. A maioria não foi publicada por profissional da saúde. E não profissional da saúde geralmente publicou desinformação. Eu amo a Mari Krieger, gente. Ai, a Mari é tipo assim, tudo na internet, né? É isso. Ela tem o mesmo pensamento que eu às vezes, sabe? Vocês não, a maioria das vezes.
A maioria das vezes. E a gente até conversou isso pessoalmente, sobre isso, eu e a Mari. E ela pensa a mesma coisa, do tipo, tem muita gente que se diagnostica e realmente precisa de um rediagnóstico. Se essa palavra existe. Olha, você que vê um vídeo na timeline que fala de uma doença qualquer e já acha que está com ela, precisa tomar um pouco de cuidado, né? Você viu? Eu amo que eu falo isso, mas eu era aquele aluno de medicina que eu vi uma aula de alguma doença e achava que eu tinha ela. Nossa, gente, quando eu passei por saúde mental na faculdade, que tinha saúde mental 1 e 2. Era saúde mental 1 e 2? Eu não lembro. Eu acho que era. A gente tinha 2 módulos de saúde mental, ou era só um, eu não lembro. Eu lembro que saúde mental na minha faculdade era muito forte, sabe? A gente estudou bastante. A gente tinha 3 meses de módulo no internato, rodando em ambulatórios de psiquiatria e CAPS, né? Eu lembro que, assim, cada aula eu voltava pra casa com um ciricutico. Cada aula. Na aula do transtorno obsessivo compulsivo eu voltava com toque. Na ansiedade, a ansiedade piorava. Cada dia tinha uma coisa diferente. Aula de dermatologia, então, eu chegava em casa e eu já achava em mim 40 lesões na pele que eu tinha alguma coisa. Eu amo isso. Não veja vídeos na internet e se diagnostique. E eu lá na aula, né? Eu na aula lá, qualquer coisa que passava, eu achava que eu tinha. Qualquer coisa, ela achava que tinha. Não tem o menor pingo de autoridade. Falando de TDAH, eu falei, eu tenho isso. Autismo, você fala, eu tenho isso também. Tem uma colega nossa aqui no estúdio que todo médico que nós entrevistamos, ela tem a doença da qual ele veio para falar. Isso é um inferno, a vida fica muito difícil assim. É muito chato isso, porque tem muito médico querendo só fidelizar paciente, sabe? Tem muito médico só pensando em fidelizar. Quando os profissionais começarem a parar de querer fidelizar e realmente querer tratar, curar, acompanhar seriamente, e a fidelização ela vem com o tempo, a gente vai ter menos desinformação no mundo. Tá aí uma reflexão boa. Porque esse canal é assim, você ri e reflete. Reflete é uma palavra? Procura fazer o autodiagnóstico. Você tem que se informar, é claro. Se você tem uma dúvida, procura alguém que entenda. Você não vai aprender medicina em 10 segundos, né? Demora um pouco mais. Demora um pouquinho mais, né, Drauzio? Demora um pouquinho mais, Drauzio, não fala, demora? Demora. 6 anos de faculdade, 3 anos de pós, 9 anos. Pra quê? Pra abrir um consultório? Não, pra ligar a câmera. Ai, meu Deus, gente, que vergonha. Vergonha nada, você tá aqui por mim. E aí lá, né? O dia de uma pessoa com déficit de atenção. O influenciador mostra como é a rotina de uma pessoa com déficit de atenção. Só que aí, você também tem que pensar, mas ele teve a capacidade de gravar, de editar, de, tipo, roteirizar, de pensar nisso, entendeu? Também pode estar medicado, Ah, gente, todo mundo é assim. Todo mundo é assim, gente. Não só pessoas com TDAH. Ah, esse vídeo é muito bom. Não, e você percebe que geralmente a casa de quem tem TDAH é muito desorganizada, né? Eu falando com uma bosta ali da Jade, da minha cachorra que cagou ali. Tá um cheiro incrível. E aí você sente que você fez muito, mas não fez nada, né? É aquele negócio de você fez coisa pra caramba, mas no final você vê, o que eu fiz? Porra nenhuma. Fiz tudo pela metade. Tá de noite. Incrível. Esse vídeo é muito bom, tá? Muito bom. Mas
é um vídeo, pode chegar nas pessoas de uma forma errada, sabia? Não tô aqui julgando o vídeo, que o vídeo é muito bom, muito bem roteirizado, muito engraçado. Porém, o problema não tá em quem faz o vídeo, o problema tá nas pessoas que assistem o vídeo. Então eu tô aqui pra conscientizar você a começar a assistir esses vídeos com um pouquinho mais de cuidado. Assista o vídeo mais pela comédia e não por tentar se identificar 100% com tudo que você assiste. Às vezes, o sintoma que você tem que se associa àquele diagnóstico que você tá vendo um vídeo sobre, ele não completa os critérios para você fechar um diagnóstico. Não quer dizer que você tem tosse e a outra pessoa que também tem tosse, tem tuberculose, que você tem tuberculose, entendeu? Você entendeu o que eu quero dizer? Você tá com uma tosse horrível, mas aí você vê que pessoas com tosse têm tuberculose. Mas não quer dizer que você tenha tuberculose. A mesma coisa vale para outros tipos de diagnóstico. Não quer dizer que você tem um sintoma parecido com esse, que você fecha critérios para um diagnóstico de TDAH. Pode ser que você tenha? Pode ser. Mas a gente tem que fazer uma pesquisa, excluir diagnósticos, né? É muito mais uma exclusão de diagnósticos, né? Um diagnóstico por exclusão, que a gente chama, do que realmente um exame. O TDAH não vai te dar uma alteração de algum exame. Ele não tem nenhum tipo de diagnóstico laboratorial. É muito mais uma conversa, é muito mais uma investigação clínica do que laboratorial, né? Então você tem que ir num profissional e realmente entender o seu caso. Às vezes a gente tá passando por um caso de ansiedade. Pode ser que você esteja com um transtorno de ansiedade, pode ser que seja uma depressão, pode ser que seja um transtorno obsessivo compulsivo e não seja um TDAH, entendeu? Ah, ela é muito cultura, né? Porra, ela é muito cultura. Às vezes eu me impressiono, sabia? Às vezes eu me impressiono porque como é que ela é palhaça, mas ao mesmo tempo ela entrega informação. Não. Se não escreveu até agora, eu não sei o que faz escrever. Déficit de atenção. Vamos dizer que eu sou uma mulher com muitos defeitos. Mas um que eu odeio é o meu TDAH. Cara, eu não sei pra vocês, mas a minha vida com isso é um inferno. Eu não consigo fazer uma ação por mais de 10 minutos consecutivos. Tipo, tá, agora eu preciso terminar esse trabalho. É um floco de poeira. Oi, gente, encontrei várias bananas legais. Marcela, você saiu pra buscar meu filho na creche. Cadê o meu filho? Banana. Tá, agora eu preciso pesquisar sobre a Revolução Industrial pra essa prova. Para vocês terem uma noção, Essa garota é muito boa, gente. agora escrevendo esse roteiro. Mas eu não consigo terminar porque eu fico pesquisando isso. Shows em São Paulo. Como adotar um mini porco? A maior espécie de dinossauro. Fogão, 4 bocas, Eletrux, perato automático. É exatamente isso, né, gente? Mas a gente tem que tomar cuidado com o autodiagnóstico. Por que você acha que estão banalizando o TDAH? Isso é uma estratégia pra gravar. Pra conseguir fazer gravar. Vai logo. Estão banalizando o TDAH porque a gente está vivendo uma era devido à tecnologia, por causa da tecnologia. Olha isso aqui, gente. Professor doutor Fabiano de Abreu. Neurofilósofo, neurocientista, biólogo, antropólogo. Esse cara é foda. Vamos ver. Está vivendo uma era em que existe ali comportamentos em que não só a cultura da rede social relacionado ao narcisismo, mas também como desencadeia os transtornos de personalidade dramática, entre eles histriônico, o próprio narcisismo corporal, narcisismo patológico. Então, isso faz com que as pessoas acabam utilizando o TDAH como um processo vitimista, né? Mas também há o diagnóstico errado por causa da similaridade de comportamento. Então, quando a gente fala em TDAH, falta de foco, hiperatividade, ansiedade, essas coisas, isso são comportamentos também de pessoas que passam muito tempo na rede social. Então, quando você analisa o TDAH, você tem que pensar, por exemplo, relatórios genéticos, por exemplo, comprovam ali genótipos relacionados ao TDAH no gene. Então, até os 12 anos de idade, você já consegue diagnosticar alguém com TDAH. Então, por que tantos adultos agora estão aparecendo com TDAH? Então, eu acho muito mais plausível estar acontecendo um falso diagnóstico, um percentual muito alto de falso diagnóstico, por causa da similaridade dos comportamentos, do que seria o sim. Gente, o nosso dia a dia, ele é muito rápido, né, gente? O nosso cotidiano, ele tá muito acelerado. E a gente não consegue desacelerar. E as pessoas, elas estão tendenciando a se diagnosticar, porque às vezes o diagnóstico acalma, né? Às vezes o diagnóstico faz com que elas se sintam mais tranquilizadas, né, com a situação do dia a dia, elas se sintam menos vulneráveis, entendeu? De assumir que elas só não estão aguentando carga que esse mundo de redes sociais, elas jogam nas costas das pessoas, né? Esse mundo de hiperexposição, né? A rede social faz com que você
não consiga se concentrar, ter um foco atencional, por causa desse multifoco que o nosso cérebro não está acostumado. Não, tanto que as próprias redes sociais, elas sabem que as pessoas, elas estão tendo um apego muito mais volátil com as coisas, os conteúdos, do que antigamente. Tanto que hoje em dia as redes sociais, elas que estão bombando hoje em dia, são vídeos de 1,5 minuto, né? 1 minuto. Porque sabe que a atenção das pessoas está sendo muito volátil. A atenção da pessoa está muito volátil. A atenção da pessoa ela retém pouca atenção nas coisas. Não é toda a população que tem TDAH, mas as redes sociais sabem que você perde atenção facilmente. Então é melhor ter uma rede social com vídeos curtos que longos. E eu tô aqui falando num vídeo de quase meia hora, né? De quase 40 minutos. Mas assim, é porque você tá aqui comigo. Se você tá conseguindo assistir isso aqui, ou você tá medicada, ou você não tem nada. Ou você tá tendo e tá pesquisando sobre. Porque o meu irmão, ele vai me matar com esse vídeo. Meu irmão, assim, ele vai falar, porra, você falou um pouco demais. Não, eu acho que você deveria falar menos. Não tô aqui pra falar menos, tô aqui pra falar verdades. Tô aqui pra falar verdades. Não, e a verdade dói, gente. Eu sei que ela dói. Ela dói até nos conselhos. Ela dói. Vem do Paleolítico, né? Vem da era medieval. Então a gente não adaptou o cérebro ainda para a tecnologia atual. Também não vai adaptar, porque não é dessa maneira. Nossa, eu vi um vídeo esses dias que me pegou muito forte. E aí eu parei pra pensar e caralho. Você já percebeu que a gente não consegue sonhar com o celular? Eu vi um vídeo desse, sabe esses vídeos de curiosidade? Me conta uma curiosidade na rua. O cara falou assim, você não consegue sonhar com o celular. Porque o nosso cérebro, ele não consegue entender que o celular ele não consegue entender o celular. Ele acha que é algo muito complexo. Então ele não bota nos sonhos, porque é difícil dele entender e reprogramar pra gente sonhar sobre isso. Você já sonhou que eu tava no celular? Eu nunca sonhei que eu tava no celular. Isso fez uma explosão na minha cabeça. Uma explosão. Tem o instinto tem relação com a morte é real, então tudo que pode nos matar é real. Logo, o instinto sempre vai prevalecer. Então, esse foco atencional que não está tendo, está sendo prejudicado por causa da cultura da rede social. Também a própria cultura da rede social em si, a necessidade de aparecer, tudo isso que vai exacerbar o narcisismo. Então, a gente está ali com o narcisismo patológico em nossa sociedade. E isso também faz com que você tenha problemas relacionados à ansiedade, à hiperatividade, entre outros fatores. Então, será um TDAH ou será um comportamento derivado dessa cultura de rede social e da maneira com que a gente está formatando o nosso cérebro devido a essa cultura? Fabiano, parabéns, viu? Falou lindo! Você tem um discurso lindo. Lindo. Muito bom. E o bom é que ele tá lendo sobre o quê? Eu, cérebro. Amei isso. E é muito sobre isso, né, gente? E o foda é que as pessoas, elas se sentem tão melhor quando elas têm um diagnóstico. Parece que hoje em dia o diagnóstico... Parece que todo mundo hoje em dia toma um negocinho, né? Todo mundo tem um diagnóstico. Ninguém quer mudar os hábitos. Quando você souber que mudar os seus hábitos de vida e desacelerar vai te dar tanto benefício na vida... Eu faço isso? Eu não faço. Mas eu tenho que eu como médico, eu tenho que te promover saúde. Ter saúde? Não. Mas eu tenho que promover saúde. E às vezes você aumentar um sono... aumentar ali, botar um hobby no seu dia a dia, porque hoje em dia as pessoas só trabalham, cara, as pessoas só trabalham e pensam em cada vez produzir mais e mais e mais. Eu vejo, até por mim, sabe, até eu penso, eu sinto que às vezes eu passo do ponto, sabe? Eu produzo vídeos curtos, pra quem não sabe, eu produzo vídeos curtos de comédia também nas outras redes sociais, de Instagram, TikTok. Eu tô produzindo vídeos aqui no YouTube, que também é uma carga pesada pra mim, de 4 vídeos por semana, pra quem de terça a sexta. E ainda tô num projeto gigante que eu vou lançar agora em julho. Calma, que eu vou falar ainda. Próximo vídeo eu vou contar pra vocês o grande lançamento. E às vezes eu penso, gente, eu não tô tendo tempo pra eu parar. Eu não tô tendo tempo pra eu viver, pra eu ser eu, sabe? Pra eu ser o Bruno que não trabalha, ser o adolescente, a criança que sonhou em estar aqui, sabe? Eu sempre sonhei em estar lá. Aí quando eu cheguei lá, eu sinto que eu não cheguei e eu não tô curtindo o momento de estar lá. Você entendeu o que eu tô falando? Ou é muito filosófico? Porque às vezes eu paro pra pensar, eu já li uma frase uma vez que é: você já parou pra pensar que você já está no lugar onde você sempre sonhou em estar? Mas a gente fica nessa compulsão louca de sempre querer mais e mais e mais e mais e mais e produzir mais e tá lá em cima e mais em cima, que a gente nunca para pra analisar tudo que a gente já conquistou, né? É de se pensar, né? Você precisa parar de se autodiagnosticar pelas redes sociais. Possivelmente você já topou com algum tipo de conteúdo aqui ou na rede vizinha que descrevia sinais e sintomas de um transtorno psicológico e achou que se enquadrava dentro desse transtorno. Talvez você até ache que tem TDAH.
Mas vamos com calma que aqui nesse vídeo eu vou te apresentar 3 pontos do porquê você não pode de jeito nenhum se autodiagnosticar pelas redes sociais. Primeiro ponto, de onde vem essa informação? Ai, ela tem uma calma. Nossa, ela me transparece uma calma, uma paz de espírito, sabe? Uma paz de espírito essa mulher me passa. Yasmin, nossa. Gente, passou, não acho que é o óculos dela. Quem está trazendo essa informação? É um profissional da saúde mental? Melhor, você consegue ter acesso a um número de registro profissional da pessoa que está falando isso? Eu sou psicóloga e para eu poder criar conteúdo aqui sobre psicologia e falar do meu trabalho, é obrigatório que eu tenha exposto o número do meu registro. Então, tanto aqui quanto na rede vizinha, tem na minha bio o meu número de registro profissional. É importante saber qual é a base de conhecimento que aquela pessoa tem para trazer aquele conteúdo. Segundo ponto, e prestem muita atenção nesse aqui, nenhum diagnóstico é tão simples de ser feito. Nossa, gente, isso é muito certo. Nenhum diagnóstico é simples. Não se faz só com uma ida ao médico. A gente tem que descartar causas orgânicas. A gente tem que ver como você tá como um todo. Tem que pedir exame, tem que ver como é que você tá. Tem que descartar de um tudo. Tem que entender como é que é o seu dia a dia. Com o que você trabalha. Como que você trabalha. Todo o processo diagnóstico ele precisa passar pelo acompanhamento de profissionais da psicologia e da área da psiquiatria e às vezes até de mais áreas profissionais para que a gente consiga de fato ter uma visão global dessa pessoa que está procurando a nossa ajuda para entender se o que ela sente, se o que ela vive é característica de um transtorno ou não. O que acontece é que muitos conteúdos que envolvem sinais e sintomas de um transtorno são criados de maneira bem tendenciosa e até mesmo rasa, exatamente para que as pessoas... Rasa, principalmente rasa, de maneira rasa. A gente tem critérios diagnósticos. Não é só se identificar com um sintoma de uma doença que você tem aquela doença, entendeu? Tem que passar por uma pesquisa, tem que passar por um diagnóstico clínico. Identifiquem e engajem naquilo. Eu mesma já encontrei conteúdos aqui que falavam sobre sintomas de depressão que incluíam basicamente cansaço, falta de apetite, pouca disposição e hipersonia, que é dormir muito. Gente, assim como nem toda dor de estômago é gastrite, nem toda confusão emocional que você está sentindo é sinal de um transtorno. Que frase linda, cara, que frase linda. Não, gente, ó, vou te falar de novo essa frase que ela falou, porque ela pega muito, ela pega no umbigo. Nem toda dor de estômago é gastrite. Nem todo sintoma psiquiátrico é um transtorno. Sentiu? É a dor da verdade. Terceiro e último ponto, esse aqui serve inclusive para quem já tem diagnósticos, tá? Nenhum transtorno vai definir completamente a sua maneira de funcionar. Nossa, menina, Yasmin, caralho, Yasmin, que isso, cara? Para com isso, você é incrível, cara, você é louca, você é incrível, que isso, cara? Nossa, o transtorno não define por completo o seu funcionamento, é isso. Não é porque você fechou o diagnóstico também que isso vai definir toda a maneira que você vai viver. Não pode ser uma bengala para a sua vida, tem que tratar. Mas a partir do momento que você trata, você melhora, você estabiliza. Se você não está estabilizado, então tem que tratar melhor. Continua tratando. Você não pode depender sempre do diagnóstico e sempre culpar aquele diagnóstico pelas coisas que acontecem na vida. Os caminhos da nossa mente não são tão diretos. Não é porque você não sente saudade que você tem TDAH ou porque você tem dificuldade em ficar estudando por várias horas seguidas. Não é tão simples assim. Existem inúmeras razões para uma pessoa ser como ela é, para ela sentir como ela sente, para ela pensar como ela pensa, para ela agir como ela age. E isso inclui não só as suas questões pessoais enquanto indivíduo, mas também envolve o contexto que você está incluso, a realidade que você está vivendo, a cultura e tudo isso que atravessa a gente de inúmeras maneiras. E, gente, eu poderia trazer mais muitas outras razões pelas quais você não deve de jeito nenhum se autodiagnosticar pelas redes sociais. Mas essas são as principais que eu quis listar hoje e eu espero que faça vocês pensarem. E profissionais, vamos... Nossa, me fez pensar e me fez arrepiar, Yasmin. Tô todo arrepiado. Todo arrepiado. Tá de vou até curtir. E é isso, gente. Vamos tentar consumir de forma consciente os conteúdos na internet? Eu gosto de conversar, quem me segue aqui desde o início do canal sabe que eu falo muito sobre a curtida consciente. Vamos ter consciência na hora de seguir alguém, na hora de compartilhar um conteúdo, na hora de se identificar com aquela coisa. Tem que tomar muito cuidado, na internet, as pessoas produzem muito conteúdo na internet só pra irritar, não pra informar, pra conscientizar. Tome cuidado. E procura um psiquiatra. Também pode ser TDAH e você tem que pesquisar isso e começar a tratar.
Tá aí, gente. Chegou até o final desse vídeo, a palavra do final, que a gente sempre tem uma palavrinha aqui, nós, a nossa patota aqui, que a gente tá junto desde sempre, a gente tem uma palavra que você coloca no final desse vídeo pra eu entender que você chegou até o final. E eu poder curtir e saber que você faz parte dessa patota. A palavra do dia vai ser atenção. Atenção é a palavra do dia. Você escreve lá no comentário a palavra atenção, eu sei que você chegou até o final desse vídeo. Até o próximo vídeo e um beijo.